Como um país de economia frágil, sem tradição em caças a jato, conseguiu construir um dos aviões de ataque mais respeitados do seu tempo. Em plena crise econômica, com inflação de 3 dígitos, o Brasil apostou em um caça-bombardeiro nascido de uma parceria improvável entre 3 países que nem falavam a mesma língua técnica. Mas como uma aeronave concebida para substituir jatos veteranos virou peça central da defesa de 2 continentes. Por que a Itália e o Brasil, com histórias industriais tão diferentes, decidiram construir o mesmo avião? Onde ficou a fronteira entre o que a Europa sabia fazer e o que o Brasil precisava aprender? Quando esse projeto quase morreu antes mesmo de decolar de verdade? E como uma perda trágica no quinto voo de testes não encerrou o programa, mas o tornou mais determinado? Não é o que você pensa. Para entender essa história, é preciso voltar para o final dos anos 70. A Força Aérea Italiana enfrentava um problema concreto. Sua frota de caças Air Italia G91, além de parte dos F-104 Starfighter, estava envelhecendo rapidamente diante de um cenário de Guerra Fria ainda tenso, com a União Soviética mantendo dezenas de milhares de soldados na Europa Oriental. A Itália precisava de um caça-bombardeiro capaz de operar em baixa altitude, de dia e de noite, sobre um continente cheio de defesas antiaéreas soviéticas cada vez mais sofisticadas. Antes de chegar à solução final, houve tentativas isoladas. A Air Italia, depois rebatizada de Alenia Aeronáutica, e a Aermac cogitaram durante alguns anos desenvolver aviões parecidos de forma separada, competindo entre si pelo mesmo contrato. O problema é que nenhuma das duas empresas, sozinha, tinha músculo financeiro suficiente para bancar um projeto tão ambicioso em um mercado dominado por gigantes como os Estados Unidos e a França. Mas antes de continuar, quero conhecer quem está assistindo. Me conta aqui nos comentários. Qual é o seu nome, de que cidade e estado você está assistindo e uma curiosidade. Você já viu um AMX voando de perto ou só conhece essa aeronave pelos vídeos? O desafio técnico era brutal. A nova aeronave precisava operar a partir de pistas curtas e danificadas, sobreviver a baixa altitude debaixo de fogo antiaéreo, ter baixa assinatura em infravermelho, custar uma fração do preço de um caça de última geração e ainda assim carregar armamento suficiente para missões de ataque ao solo. 5 exigências que praticamente se contradiziam entre si. Sem pressão, né? Em 27 de março de 1981, os governos da Itália e do Brasil formalizaram um acordo conjunto para o desenvolvimento da aeronave, e a Embraer foi convidada a entrar no programa em julho daquele mesmo ano. No centro dessa parceria estava uma ideia simples: dividir o trabalho de acordo com a competência de cada empresa. Os engenheiros perceberam que não fazia sentido o Brasil tentar reinventar tecnologias que a Itália já dominava havia décadas. Isso significava que a Embraer ficaria responsável por um componente específico, mas absolutamente crítico: o sistema de trens de pouso. A recém-criada Embraer Divisão Equipamentos, fundada em 1984 e que décadas depois se tornaria a Eleb Equipamentos, passou a fornecer para todas as aeronaves, tanto as brasileiras quanto as italianas, os conjuntos de trens de pouso principais, válvulas e atuadores de acionamento, rodas, freios e os suportes de alijamento de cargas sob as asas. O resultado foi uma aeronave verdadeiramente trinacional, com a Aermat e a Alenia cuidando da célula e dos sistemas na Itália, e a Embraer garantindo que o avião pudesse pousar e decolar com segurança em qualquer pista, por mais precária que fosse. Mas ter 3 países dividindo responsabilidades tão diferentes criou um grande problema: a sincronização. Cerca de 60% do cronograma inicial de testes precisou ser reajustado por causa de atrasos na integração dos componentes brasileiros e italianos, segundo relatos da época sobre o programa. Engenheiros envolvidos no projeto descreveram o processo como uma corrida contra o tempo em que qualquer atraso de um lado do Atlântico se multiplicava do outro. O primeiro protótipo finalmente decolou em 15 de maio de 1984, mas havia um problema seríssimo esperando logo à frente. Esse mesmo exemplar foi perdido durante o seu 5º voo de testes, e o acidente matou o piloto. Em qualquer outro programa, uma tragédia dessas nos primeiros meses poderia ter significado o cancelamento definitivo. Até aquele momento, provar a segurança estrutural da aeronave era praticamente impossível sem arriscar mais vidas. Na verdade, foi exatamente assim que boa parte da aviação militar do século XX avançou.
com sacrifícios dolorosos abrindo caminho para o conhecimento técnico que salvaria vidas no futuro. Apesar da perda, o restante do programa de testes foi considerado tranquilo e a produção em série começou na metade de 1986. Os primeiros exemplares chegaram às mãos da Força Aérea Italiana e da Força Aérea Brasileira em 1989. Desde então, cerca de 200 unidades do AMX foram construídas, um número relativamente modesto se comparado a caças americanos produzidos aos milhares, mas absolutamente relevante para o porte das duas forças aéreas envolvidas. Um dos detalhes mais fascinantes do AMX está na sua capacidade de operar em altas velocidades subsônicas rente ao solo, tanto de dia quanto de noite, mesmo partindo de bases pouco equipadas. Isso não era um detalhe cosmético. Significava que, em caso de conflito, o avião poderia continuar voando mesmo que pistas principais fossem destruídas por bombardeios, usando trechos de estrada ou pistas improvisadas. Essa flexibilidade operacional vinha combinada com uma silhueta frontal reduzida ao radar e uma assinatura de infravermelho relativamente baixa, características pensadas especificamente para dificultar a vida de mísseis guiados por calor, um dos maiores medos de qualquer piloto de ataque ao solo voando baixo sobre território inimigo. Para se defender, o AMX contava com uma combinação de mísseis ARAR, canhões integrados e sistemas de contramedidas eletrônicas. Um truque simples, porém genial, que permitia à aeronave, mesmo sendo primariamente um caça-bombardeiro e não um caça de superioridade aérea, sobreviver a um encontro inesperado com um interceptador inimigo. Em testes operacionais, pilotos relataram que a combinação de manobrabilidade em baixa altitude com esses sistemas defensivos dava ao AMX uma margem de sobrevivência muito maior do que se esperaria de um avião nessa categoria de custo. Talvez a parte mais inesperada dessa história é que o AMX, criado sob a sombra da Guerra Fria e pensado para enfrentar uma invasão soviética na Europa, nunca chegou a ser usado exatamente como planejado. É exatamente por isso que seu batismo de fogo real só aconteceu décadas depois de seu projeto original, em um contexto completamente diferente daquele que motivou sua criação. Pode parecer que um avião pensado para os anos 80 ficaria obsoleto rapidamente, até você perceber que sua versatilidade era justamente o que garantiria sua sobrevivência operacional por mais de 30 anos. Os esquadrões italianos de AMX voaram 252 missões de combate sobre o Kosovo em 1999 como parte da Operação Forças Aliadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, sem perder uma única aeronave nesse conflito. Mais de uma década depois, em 2011, 3 AMX baseados em Trapani, na Sicília, somaram 500 horas de voo em missões sobre a Líbia entre os meses de abril e outubro, novamente a serviço da Aliança Militar Ocidental. Um caça projetado para conter uma invasão terrestre soviética na Europa Central, acabou sendo mais usado em operações de apoio aéreo em conflitos regionais do que em qualquer confronto direto contra a força aérea que originalmente inspirou seu projeto. Um dos maiores paradoxos da Guerra Fria. No Brasil, a história seguiu por um caminho diferente, mas igualmente marcante. Décadas depois de entrar em serviço, o AMX recebeu uma modernização batizada de A1M, incorporando tecnologias como o Head-Up Display, o sistema Hands-on Throttle and Sticks, telas multifuncionais e o Radar Warning Receiver. A Embraer Defesa e Segurança entregou o primeiro exemplar modernizado à Força Aérea Brasileira em 3 de setembro de 2013, seguindo o mesmo padrão de atualização usado em outras aeronaves da frota nacional, como o A-20-9 e o Northrop F-5M Tiger II. Esse programa de modernização envolveu parcerias com empresas de alta tecnologia, incluindo a Elbit, responsável pelos sistemas aviônicos, e a Orbsat, encarregada dos radares e do sensoriamento remoto. O investimento previsto era de 400 milhões de dólares ao longo de 5 anos, para modernizar 43 aeronaves, substituindo o radar antigo pelo SCP-01, fabricado pela Mectron em São José dos Campos, além de um novo sistema de geração de oxigênio a bordo, e iluminação compatível com óculos de visão noturna, visor montado no capacete e lançadores automáticos de defesas contra mísseis. Mas em maio de 2016,
Um remanejamento orçamentário do governo brasileiro obrigou o Comando da Aeronáutica a cancelar boa parte desse programa. Das 43 aeronaves originalmente previstas para modernização, estima-se que apenas 11 unidades chegaram a ser efetivamente entregues à Força Aérea Brasileira. E essas mesmas aeronaves devem começar a ser retiradas de serviço a partir de 2025. Um projeto que nasceu de uma crise econômica nos anos 80 terminou sua trajetória décadas depois, interrompido por outra crise orçamentária. No fim das contas, o AMX-A1 foi um caça-bombardeiro concebido para operar em altas velocidades sobre baixa altitude, com baixa assinatura infravermelha, seção radar reduzida e capacidade de sobreviver em bases danificadas. Tudo isso nascido de uma parceria trinacional entre Itália e Brasil, que colocou juntas empresas como a Aermati, Alenia e Embraer. Você pensaria que um avião de orçamento limitado, construído por países fora do eixo tradicional da aviação militar, teria vida curta e pouca relevância estratégica, certo? Mas não é o que você pensa. O AMX voou em conflitos reais na Europa e no norte da África. Formou a espinha dorsal do ataque ao solo em duas forças aéreas por mais de 3 décadas. E mesmo com sua modernização interrompida por cortes orçamentários, seguiu em serviço muito além do que qualquer análise fria de custo-benefício sugeriria nos anos 80. Fica a reflexão de que, muitas vezes, a engenhosidade humana não está em criar a máquina mais avançada tecnicamente, mas em fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis, mesmo em meio a crises econômicas, atrasos de cronograma e até tragédias durante os testes. O AMX prova que um projeto nascido da necessidade e não da abundância pode acabar voando por muito mais tempo do que qualquer um imaginava. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu like se você não sabia que o AMX nunca perdeu uma única aeronave nas 252 missões que voou sobre o Kosovo. Se inscreve no canal para mais histórias sobre aviação militar e programas de defesa. E comenta aí embaixo, você acha que o Brasil deveria ter mantido o programa completo de modernização do A1M? Até a próxima!